Voltamos a falar sobre o resgate dos meninos e do treinador presos em uma caverna no norte da Tailândia. 4 dos 12 meninos que estavam no local já foram retirados em segurança. Ainda faltam 8 garotos e o treinador. Vamos chamar de novo o nosso enviado especial, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, as últimas informações daí. Beth, ainda nenhuma confirmação de que o trabalho de resgate foi retomado. Foi interrompido 9 horas da noite, no horário daqui, como a gente falou no Jornal das 10, para que eles pudessem ajustar equipamentos e também ganhar um tempo aqui por causa da chuva e para que o dia clareasse, para não desgastar tanto também os meninos durante a madrugada. Mas, por enquanto, o trabalho não recomeçou, a gente não tem essa informação ainda. Vamos ver como é que vai ficar o tempo hoje aqui no norte da Tailândia. Esse rio aqui, ao fundo aqui da nossa entrada ao vivo, está no nível um pouquinho acima do normal, que o pessoal aqui falou. Então, sinal de que a chuva da madrugada pode ter influenciado um pouco também no cenário lá da caverna. Isso pode estar atrasando, mas não tem nenhuma informação oficial que indique isso. Lembrando que 4 foram resgatados, 8 meninos estão ainda lá dentro da caverna, passaram essa noite lá com o treinador, a 16ª noite. A gente entra no 17º dia para esse grupo que não foi resgatado ainda. Foram descobertos, depois começou uma operação, um mergulhador morreu, tentando ali preparar o esquema do resgate, deixou todo mundo muito preocupado. Ontem a operação bem sucedida e a Globo News vai seguir acompanhando aqui, estamos com 2 equipes aqui. O hospital fica próximo, um hospital público grande que tem recebido esses primeiros meninos, vai receber todos eles. Então uma estrutura montada que tem funcionado e a gente vai acompanhar de perto essa história que tem mexido com tanta gente e deixado tanta gente preocupada no mundo inteiro, né? Qualquer novidade por aí, então, Rodrigo, chame a gente. Obrigada, viu? Aqui no Brasil, especialistas de diversas áreas comentam sobre as dificuldades encontradas pelas equipes de socorro lá na Tailândia. Dificuldade que fica cada vez maior por causa da previsão de chuva na região. Os mapas meteorológicos mostram que o aumento das chuvas vai atrapalhar o trabalho de resgate na Tailândia. Infelizmente, a tendência ainda é de mais chuva para a região. A gente ainda deve ter o avanço de novas áreas de instabilidade que devem manter a condição de chuva. Somente na quarta-feira há previsão para um enfraquecimento, ainda chove, mas com volume menor. Com as chuvas, uma das dificuldades dos socorristas é a falta de visibilidade debaixo d'água, explica esse geólogo. Quando a chuva acontece, quando ela atinge o solo, ela já começa escorrendo no solo, escoando no solo e já vai arrastando consigo aquela areia solta, aquela argila solta do solo, e aí ela vai entrando, já entra no primeiro conduto que ela encontra lá do subsolo e já vai levando consigo a sujeira e arrastando mais. Além disso, o tipo de formação rochosa também dificulta o resgate. É um processo geológico que está ainda em evolução. É um processo de dissolução que está acontecendo. Então você encontra blocos de rocha, né, que eles estão no caminho, né, nesse labirinto, e então o próprio mergulhador ele tem essa preocupação, ou de desabar um bloco, ou de repente um choque ali, ferir alguém, enfim. Para os profissionais de espeleologia, que são os estudiosos de cavernas, mapear o local é importante para o sucesso do resgate. A partir do mapa, todas as situações que tem naquele trajeto, né, naquele roteiro até a vítima, e aí você estabelece o melhor equipamento para ser utilizado naquela situação. Os equipamentos de comunicação também ajudam nesse trabalho. Esse rádio é um rádio que visa essa comunicação subterrânea. Então, ele trabalha sem fio. Esse daqui é a antena dele, ela é fixada na rocha, próximo do aparelho, né? E através dessa antena, os rádios se comunicam pela rocha e assim, então, a equipe de resgate vai sabendo qual que é a situação do lado de lá. Em São Paulo, o Corpo de Bombeiros tem um grupo especializado de salvamento em cavernas. A gente submete o bombeiro a várias situações. Então, ele se adapta ao ambiente, que é um ambiente pequeno, inóspito, e também ele tem que provar ali um grande controle psicológico durante a atividade de salvamento. A região do Vale do Ribeira, no sul do estado, tem cerca de 450 cavernas, mas apenas 8 são abertas ao público. Depois de vários acidentes, foram criadas regras rígidas para a visitação, com o objetivo de evitar problemas como o registrado na Tailândia. Então hoje os turistas só podem entrar na caverna com hora marcada, com o guia, com o monitor ambiental credenciado pelo parque. Ele tem limitação de
de trecho, ele só pode adentrar no trecho turístico, totalmente demarcado. Existe uma quantidade de pessoas máxima dentro da caverna no mesmo momento, ou seja, o turista ele não tem liberdade, ele só pode entrar com o guia ambiental e ele é totalmente controlado, o seu horário de entrada e o seu horário de saída. Converso aqui no estúdio com o Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Muito boa noite para você, Gustavo. Obrigada. Boa noite, Beth. Eu que agradeço. Por estar aqui conosco no Jornal das 10. Gustavo, os riscos das equipes e dos meninos, né, que serão retirados de lá nessa segunda operação de resgate. Como é que você avalia esse segundo momento agora? Se por um lado a gente tem uma melhoria de cenário, por uma motivação maior, tanto da equipe dos mergulhadores quanto dos próprios meninos, pelo sucesso da primeira etapa, por outro lado, a gente tem uma janela menor em função da meteorologia. Então, o maior risco do dia de hoje, inclusive, é exatamente qual a quantidade de chuva que teremos e se ela vai permitir, de fato, o sucesso que foi obtido na véspera, no dia anterior. Então, quer dizer, isso é o fator crítico de sucesso hoje. O principal ponto é como a meteorologia vai permitir ou não um maior tempo de trabalho desses mergulhadores e se esses meninos vão ter que mergulhar por mais tempo ou se vão poder caminhar, até porque, assim como o nível do rio que o Rodrigo da Globo News acabou de mostrar, também teve, obviamente que dentro da caverna tem uma infiltração de água por diversos caminhos, que a água infiltra para dentro da caverna e deve ter elevado o nível de água lá dentro. Ainda que eles estejam dragando essa água com bombas, ela só draga nos 2 primeiros estágios. Na parte mais profunda não draga, não alcançaram as bombas até lá, não chegou. Então, isso é um fator crítico de sucesso, quer dizer, a infiltração dessa água, a velocidade que as bombas dragam, quanto tempo os meninos, tudo em função, ou seja, das chuvas e da meteorologia. Porque o ambiente é mutável. A partir do momento que tem mais chuva ou menos chuva, vai mudando toda a condição que aqueles mergulhadores encontraram da primeira vez. Exatamente. Esses mergulhadores que já passaram por essa situação, que resgataram esses meninos, têm mais condições do que outros para resgatar a segunda turma, porque já passaram por essa experiência? Não há a menor dúvida. Sim, né? Inclusive, sem dúvida, porque eles já estão preparados, já têm até a motivação própria de eu já conseguir enfrentar esse desafio e já conhecem os caminhos, até porque parte desse mergulho é às cegas, quer dizer, eles têm uma corda de 8 milímetros para guiá-los, mas a água não é límpida, a água barrenta, quer dizer, tem trechos que eu não estou enxergando aonde eu estou passando. Então, esses mergulhadores já passaram por isso, estão mais familiarizados, então, sem dúvida, é um momento melhor para eles, a segunda etapa. Por outro lado, um maior nível de águas vai atrapalhar, vai enfrentar um novo cenário aí. E, por outro lado, também mais cansados. Por isso, é importante respeitar, ter paciência para respeitar esse período de descanso, claro, da equipe, né? Esse período de descanso, ele além de ter descanso, tem uma série, o planejamento de gestão de riscos, ele certamente levou em consideração uma série de fatores. O descanso dos mergulhadores e a reposição das garrafas. Esses cilindros, que as pessoas estão se enganando, falando cilindro de oxigênio, não é cilindro de oxigênio. Cilindro de ar comprimido, é o mesmo ar que nós respiramos, que tem uma proporção de 20% de oxigênio para 79%, 80% de nitrogênio, tem uma pequena parcela de outros gases. E isso é comprimido colocado na garrafa. Uma garrafa dessa de 12 litros aproximadamente dura, num mergulho comum, calmo, tranquilo, de 40 a 50 minutos. Neste caso de caverna, o sujeito está mais estressado, ele faz mais movimentos, ele tem escaladas, etc. Então, é natural, e o próprio mergulhador também está nervoso, porque ele não está cuidando só de si, ele está cuidando de resgatar uma criança, a responsabilidade dele aumenta, obviamente que o estresse dele aumenta, ele respira e consome mais ar, essas garrafas devem durar muito pouco. Muito menos que os 40, 50 minutos. Então, gastando todas as garrafas que foram colocadas, tem que se lembrar que tem a criança, tem 2 mergulhadores para cada criança, então eles têm que repor essas garrafas. Então, isso já foi feito. Hoje de manhã tem imagens das garrafas voltando do ar comprimido para o novo mergulho, para a nova etapa.
E tem o descanso, nós já falamos, e tem um terceiro fator. Essas pessoas respirando essas garrafas no mergulho dentro da caverna, estão respirando oxigênio e colocando para fora gás carbônico. Então eu poluo o ar dentro da caverna e eu vou prejudicar a respiração dos remanescentes. Então eu tenho um duto de ar que está sendo colocado para a respiração das crianças que permanecem lá no fundo da caverna, a 3 quilômetros. Esse duto de ar, ele tem um trabalho e eu não posso poluir, colocar muito mais gás carbônico do que o ar que eu estou repondo lá no fundo. Senão eu prejudico a respiração dos que restam por salvar. Sem dúvida. Gustavo, que você volte aqui numa outra oportunidade, que seja breve, para falarmos de boas notícias. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu tenho certeza que nesse caso teremos sucesso no final. Que bom.